A história começa quando um cara acorda e leva um susto ao perceber que suas mãos estão minúsculas. Ele olha em volta e descobre que está num reino gigante. A Jess e o Ahmad correm até ele, preocupados que ele possa cair da janela. O nome do garoto leva ao Gun e ele se desculpa. A paisagem lá fora era simplesmente magnífica e ele estava. Sobrecarregados pela beleza dele, ficaram chocados ao ouvir aquelas palavras difíceis. Ela aponta que ele só tem 2 anos, o que deixa Vaughan surpreso. Na verdade, ele é bem mais velho, então começa a se perguntar o que está rolando. Tem umas memórias meio vagas de já ter vivido naquele lugar, e aí ele pensa, será que isso é aquela parada chamada reencarnação? Vaughan se lembra que isso já tinha acontecido antes. O nome dele é Till e o nome dele é Vaughan Nefertil. Seu pai é um marquês e seus irmãos mais velhos são Márcia, Jard e Sesto. Till está impressionado com a capacidade de Vaughan de lembrar todos os nomes completos deles na idade que tem, mas Vaughan só quer saber onde está agora. Enquanto a família toda desfruta do café da manhã, dá pra ver que todos estão bem tensos e sérios. Vaughan, por outro lado, não tem nada a ver com esse clima. Os irmãos e as empregadas acham ele uma gracinha. Ele está comendo os legumes direitinho, e as empregadas elogiam como ele mastiga tão bem a comida. Eles são completamente apaixonados por ele, então Vaughan se sente um VIP num clube de hostés. Vaughan então deixa as brincadeiras de lado para analisar sua situação atual. Parece que ele renasceu nesse mundo novo, mas suas memórias da época. No Japão, as coisas continuam iguais. Jessin percebe a seriedade no olhar do Marquês quando ele pergunta ao Jard o que vai estudar hoje. Sem hesitar, Jard responde que vai aprender magia de fogo e formações de batalha. Marquês repete a pergunta para Sesto, que diz que vai estudar magia. Então ele se vira para Vaughan, esperando uma resposta parecida. Mas a resposta que recebe é bem diferente. Vaughan explica que há muitas coisas que ainda não conhece e, por isso, pensa em começar estudando a cultura e a história de sua nação. A declaração deixa seus irmãos chocados, enquanto o Marquês não segura a risada. Ele reflete que talvez tenha mimado Vaughan em excesso por ser o caçula de sua falecida esposa Mura, mas se alegra ao ver que, com apenas 2 anos de idade, o garoto já é um jovem exemplar. O Marquês está extremamente satisfeito com seu desenvolvimento e tem certeza de que Vaughan se tornará alguém extraordinário. Um poder de fogo impressionante, tanto da Mira quanto dele mesmo. O Marquês comenta que o futuro da família está em boas mãos e mal pode esperar pela avaliação da aptidão mágica de Vaughan quando ele fizer 8 anos. Em seguida, o Marquês fica sério e declara que deposita grandes esperanças no garoto. Vaughan reflete sobre como, aparentemente, a aptidão mágica de alguém é algo super importante nesse mundo. Suas habilidades ofensivas. Para proteger as pessoas, os nobres precisam dominar uma das 4 magias elementares: fogo, água, vento ou terra. Quem tem aptidão para outros tipos de magia fora dessas categorias é visto como uma desgraça. Na família de Vaughan, o Marquês e todos os seus irmãos possuem uma dessas 4 magias. Mais tarde, descobrimos que Vaughan, na verdade, desenvolveu. Durante os estudos, ele desenvolveu um interesse pela cultura daquela nação. Enquanto observava o mapa, perguntou se o porto próximo era o único de partida para os navios. Tio confirmou, explicando que monstros gigantescos rondavam as profundezas do oceano, e qualquer embarcação que zarpasse de outro lugar seria atacada. Vaughan ficou fascinado com a informação e então quis saber que tipos de raças habitavam aquele mundo. Tio começa a listar todas as raças diferentes, como elfos e anões, mas é cortada pelas outras criadas. Elas argumentam que isso é complexo demais para uma criança de 2 anos aprender, então Tio se desculpa. Vaughan diz que não tem problema e explica que estava perguntando porque quer absorver todo o conhecimento possível. Ele então muda de assunto, interessado em outra coisa, e pede para que ela lhe ensine sobre ferramentas mágicas. Tio explica que cristais, pedras preciosas e certos tipos de rochas e minérios têm a capacidade de armazenar energia mágica. Graças a essa propriedade, as pessoas conseguem criar ferramentas mágicas alinhadas com suas aptidões usando esses materiais. As empregadas ficam impressionadas ao ver Vaughan absorvendo toda essa informação, afinal, o garoto tem apenas 2 anos de idade. A pequena aula é interrompida quando o mordomo Sparta aparece. Sparta reconhece que Vaughan tem 2 anos e já está aprendendo a ler e fazer contas básicas. Mas isso não basta para Sparta, que quer descobrir exatamente até onde vai o conhecimento do garoto. Vaughan observa o homem e reflete sobre como Sparta é um mordomo talentoso, aparentemente a serviço de seu pai há muitos anos. O sujeito transmite uma aura de confiança. Vaughan não consegue evitar de pensar como o cara pode ser bem assustador às vezes. Ele fala baixinho que sua leitura não é lá essas coisas, então Sparta quer saber sobre suas habilidades com números. De novo, Vaughan responde suave e explica que consegue fazer umas somas e subtrações básicas.
Sparta não perde tempo e aplica um teste rápido. Ele levanta alguns dedos e manda Vaulgan dizer o resultado. O Vaulgan acerta, são 5 dedos. A galera fica na expectativa para ver a reação do Sparta. E o que ele faz? Anuncia que vai ser o tutor do Vaulgan. O coitado fica em choque. As aulas começam na hora e são de lascar. O Sparta não dá moleza nenhuma, mas essa rigidez toda acaba funcionando. Vaulgan aprende a decifrar o velho mestre na marra. Em poucas semanas, Vaulgan já questionava se aquele tipo de estudo era mesmo adequado para uma criança de 2 anos. Mas, no fim das contas, acabou aprendendo um monte de coisas. Ele passou os 2 anos seguintes estudando do amanhecer ao anoitecer até completar 4 anos de idade. Agora o vemos treinando esgrima com Tio, mas ele não é páreo para ela. Como sempre, Tio vence e Vaulgan já está de saco cheio dessa rotina. A outra criada zombou dele, dizendo que Tio não dá valor à própria vida para ficar provocando o Lord Vaulgan assim. Insistiram que Vaulgan deveria puni-la, mas ele respondeu que não se importa com a forma como ela o trata. A outra criada se recusou a aceitar isso, argumentando que normalmente seria um crime grave alguém ser tão rude com um nobre. Vaulgan apenas concordou. Isso é só mais uma das obrigações dele como nobre, então ele se prepara para punir Tio pela insolência. Tio grita de terror e se encolhe, esperando o pior, mas Vaulgan apenas dá um peteleco de leve na testa dela. Os outros imploram para que ele faça mais, mas Vaulgan declara que o assunto está encerrado. Tio não acredita que ele a poupou, e Vaulgan responde com um sorriso tranquilizador. Em seguida, ele vai estudar esgrima. Todo santo dia, quando fez 5 anos. Ele já conseguia lutar de igual para igual com os soldados mais velhos nos treinos. Enquanto treinava com um deles, Vaulgan analisava o estilo de luta dos oponentes. Como costumava enfrentar outras crianças, seus ataques eram bem simplórios. A experiência de Vaulgan de sua vida passada fazia uma diferença enorme, então ele derrotava os soldados em treinamento com facilidade. Depois de arrasar, o garoto que treinava com ele disse que Lord Vaulgan é realmente impressionante. Os outros aprendizes mal conseguem acreditar que Vaulgan seja tão habilidoso com a espada, além de todos os seus outros dons, e o consideram um verdadeiro prodígio. Vaulgan também demonstra grande bondade ao ajudar o menino a se levantar. Isso igualmente chama a atenção de todos, pois, ao contrário de Jardim Sesto, Vaulgan conversa com eles apesar de sua status inferior. Enquanto Vaulgan faz uma pausa, é abordado pelo vice-comandante 500. Ele olha para as mãos de Vaulgan e fica impressionado em um calo à vista. Eu tinha a impressão de que Vaulgan treinava espada todas as noites, então esperava mãos bem mais calejadas, mas não era o caso. Vaulgan explica que não consegue praticar esgrima tanto quanto gostaria por causa dos estudos. Agora tudo faz sentido. O Vaulgan passou o dia inteiro estudando porque recebeu ordens para estudar 3 vezes mais que os outros. Ele nem imaginava, mas agora entende porque era o único que ficava na biblioteca da manhã até a noite. Então ele fala que se quiser treinar mais, vai defender a própria causa. Ele chama o parte de Caxias e diz que o cara é muito apegado às matérias acadêmicas. O D não quer isso pro Vaulgan, então declara que ele deveria seguir o caminho da espada. Ju ensinar tudo o que sabe pro Vaulgan, para que ele possa se tornar o maior espadachim do país. Esse sujeito, Clara sempre exagera na hora de falar, mas o olhar dele deixa bem claro para Vaulgan que a parada é séria. Vaulgan tenta acalmar a situação explicando que, por mais que curta a espada, também é fissurado nos estudos. O dia tem poucas horas, mas ele promete se esforçar ao máximo para conciliar os dois. Ele acaba aceitando a decisão e diz que, pelo menos, vai poder instruir Vaulgan pessoalmente nas aulas de esgrima. O cara tá meio intimidado com a determinação do Vaulgan, então pede pro D pegar mais leve no treino. O D concorda, falando que não esqueceu que o Vaulgan ainda é um moleque, mas dá pra ver que ele tá doido pra ensinar umas técnicas de luta, e o Vaulgan já sente que o treino de espada vai ser pesado. E ele acertou em cheio, o D já colocou o Vaulgan balançando a espada sem parar, centenas de vezes. Vaulgan é obrigado a executar 100 golpes altos e 100 varridas médias repetidamente. O treino é implacável, sem fim à vista. Finalmente, quando Vaulgan consegue um instante para recuperar o fôlego, ele não segura a língua e chama D de demônio. Mas D ainda não acabou, percebe que Vaulgan está parado no intervalo e não deixa barato. Ele manda o garoto voltar à ação, dizendo que deveria descansar agachado em vez de usar uma cadeira. O D tá ficando muito louco, então Vaulgan começa a pensar que talvez ele nem seja um demônio, só um idiota mesmo. Nesse momento, o Tila aparece para entregar uma toalha para o seu herói. Vaulgan reconhece que a vida dele tem sido bem difícil, mas todos os dias têm sido divertidos desde que foi reencarnado. Enquanto observa as pessoas ao seu redor, Vaulgan diz que se sente uma satisfação que ele nunca havia experimentado em sua vida passada. Vaulgan não quer dar nada disso como certo, então decide que precisa aproveitar ao máximo essa vida divertida que tem neste mundo. Algum tempo depois, ele repassa tudo o que aconteceu até agora. Depois de ser reencarnado,
passou a ser considerado um prodígio quando completou 6 anos. Todos os dias ele enfrentava os estudos árduos treino de espada. Um belo dia, o corpo de Vaulgan simplesmente pifou no meio dos estudos e Tio comentou que ele parecia exausto. Era a mesma rotina dia após dia e aquilo estava pesando demais para ele. Vaulgan percebeu que, naquele ritmo, nunca ia conseguir curtir a nova vida. Por isso, ele resolveu dizer para Tyr que queria sair para se divertir. Ela então perguntou se tinha algum lugar que ele gostaria de ir. Então Vaulgan pensa melhor e decide ir ao mercado, partindo na mesma hora. Lá, ele reflete que a relação com os irmãos não está lá essas coisas. A competição entre eles é pesada, porque quem se destacar como mais forte vai assumir a liderança da família. Vaulgan sabe que precisa pisar em ovos se ele aparecer demais como prodígio, a coisa pode ficar feia. Os irmãos dele podem tentar acabar com a vida dele. Se as coisas continuarem assim, Vaulgan sabe que não vai conseguir viver em paz. Por isso, ele decidiu virar um preguiçoso para poder ser uma criança normal em vez de um prodígio. Agora, Vaulgan se diverte ao perceber que tem um movimento danado no mercado. É o maior da cidade e fica bem do lado da Câmara Municipal de Comércio. A empresa é gigantesca, com filiais espalhadas por todo o reino. De repente, Vaulgan escuta um barulho alto à distância e percebe que vem de um homem gritando com um garoto amarrado. O sujeito berra para a multidão parar de ficar olhando, que aquilo não era espetáculo nenhum, e fica chocado quando os guardas de Vaulgan se preparam para intervir. Vaulgan os interrompe e pergunta ao homem o motivo de estar tratando o menino daquela forma. Ele está amarrado. O homem explica que aquele garoto é seu filho e que pode fazer o que quiser com ele. Vaulgan fica chocado com a resposta, e o sujeito completa dizendo que está ali para vender o próprio filho como escravo. A reação de Vaulgan é de total perplexidade, então o homem desenrola como as coisas funcionam naquela região. Faz tempo que famílias pobres vendem os filhos que não conseguem sustentar como escravos, é um jeito de ganhar dinheiro e sobreviver. Vaulgan reflete sobre como aquela situação é simplesmente revoltante. Ele se pergunta o que poderia fazer quando, do nada, surge uma mulher perguntando se Vaulgan era o filho mais novo do Marquês. Tyr confirma que sim, que ele era o jovem prodígio e ainda mostra o brasão da família. Rosalie, como se apresentou, fica encantada afinal. Todo mundo só falava de Vaulgan e dá as boas-vindas ali na Câmara do Comércio. Ela diz que eles têm. Tudo que Vaulgan poderia querer estava naquele lugar. Ele apontou para o garoto, e o homem explicou que ele seria vendido como escravo. Vaulgan quis saber o preço, então Rosalie deu uma olhada no menino. Ela perguntou se ele tinha aptidão mágica, e o homem explicou que o garoto só sabia usar uma magia de furto, algo que não valia grande coisa. Rosalie então deixou claro que eles não pagariam por isso. Não pagaria mais do que 3 pratas por ele. Infelizmente, isso deixa o homem furioso e ele desconta a raiva no filho. Diz que o garoto não vale nada e o chama de inútil. O homem o arrasta para longe, planejando tentar vendê-lo em outra loja, mas é interrompido no caminho. Uma voz surge do nada dizendo que comprará o menino, deixando todos chocados ao ver quem era. Quem é Vaulgan? O homem fica surpreso quando Vaulgan se oferece para comprar o garoto por 5 moedas e manda Tyr buscar o dinheiro. Pagam as 5 pratas, e o sujeito nem hesita em abandonar o próprio filho. Vaulgan se pergunta se o moleque está bem, mas o garoto não diz uma palavra. Ao remover a corda que o prendia, o menino sai do estado de choque. Ele se apresenta, e o garoto revela que seu nome é Kansen. Vaulgan diz, feliz, que ele está livre agora e pode ir para onde quiser. Tyr fica surpresa, porque achava que Vaulgan tinha comprado o garoto para ser seu escravo, mas não era nada disso. Vaulgan só sentiu que precisava ajudar o menino, e foi isso que fez. Ele pergunta se Kansen tem algum lugar para ir, mas o garoto fica em silêncio de novo. Vaulgan percebe que ele não pode ir, então pergunta se gostaria de acompanhá-los. Os guardas de Vaulgan veem um problema nisso, pois duvidam que o Marquês permita a entrada de uma criança de origem desconhecida na mansão. Seria diferente se Vaulgan a levasse de volta como escravo, então ele conclui que não tem outra escolha. Pergunta se isso está bom para Kansen, que responde não se importar. Vaulgan está empolgado com a notícia e decide que é a hora de arrumar roupas decentes para ele. Como não é muito bom nisso, pede ajuda a Rosalie. Ela fica feliz em ajudar, mas primeiro sugere que formalizem o contrato de escravidão. Rosalie pega as mãos dos dois e inicia o processo, colocando um selo que serve como marca de escravidão para ambos. Contrato. Ele não pode ser removido, e o selo permanecerá ativo até que o contrato seja anulado. Rosalie oferece-se para abrir mão da taxa, já que é a primeira vez que fecham um negócio juntos. Vaulgan agradece, deixando Rosalie paralisada por um instante. Ela se lembra, então, que é hora de trabalhar. Enquanto corre para começar suas tarefas, ainda não acredita que foi agradecida por um nobre. Vaulgan fica aliviado por finalmente resolver a situação e leva Kansen para se arrumar. Algum tempo depois, Kansen aparece irreconhecível e avisa Vaulgan que está procurando por ele. Vaulgan tenta suborná-lo com um biscoito para dizer a D que ele não está,
mas Kansen lembra que Deja sabe da presença dele. Mesmo assim, Kansen devora o biscoito, deixando Valgan se perguntando onde diabos está o seu luvas. Kansen explica que não precisa delas, mas Valgan pergunta se ele realmente não se importa de exibir a marca de servo. Kansen não só está tranquilo como sente orgulho dela. Ele diz que a marca simboliza a amizade deles, então adora ostentá-la. Valgan lembra que comprou as luvas exatamente para isso e Kansen joga toda a argumentação pela janela. Ele calça as luvas. Naquele exato instante, Dee aparece procurando por Valgan, mas Kansen informa que ele não está por ali. Dee insiste, dizendo que alguém viu Valgan entrar naquela sala, porém Kansen rebate, sugerindo que a pessoa deve ter se confundido. Ele admite que não pode afirmar com certeza, mas acha que o sujeito simplesmente alucinou, talvez por causa dos sentimentos intensos que nutre por Valgan. A investigação de Dee, no entanto, não para por aí. Ele nota o biscoito, migalhas no rosto de Kansen que não estavam lá antes. Kansen nega que elas tenham aparecido, mas Dee o flagrou limpando a própria cara. Dee já estava de saco cheio daqueles joguinhos e chegou à conclusão óbvia: Valgan deve ter subornado Kansen para mentir. Dee ficou impressionado com a cara do sujeito, mentindo descaradamente na sua frente, e decidiu na hora vai treinar Kansen pessoalmente no lugar do Valgan. Kansen não acreditou no que ouviu, mas não tinha como escapar, a decisão já estava feita. Conforme Dee parte para começar seu treinamento com a espada, Valgan percebe que é seguro sair e só consegue pedir desculpas a Kansen por ter deixado ele levar a culpa. Algum tempo depois, fica claro que o reino inteiro está comentando sobre Valgan. Ele finalmente fez 8 anos, o que significa que é hora de avaliar sua aptidão mágica. Todos os seus irmãos têm aptidão para magia de fogo ou de vento, e todos. É certo que Valgan terá magia de fogo. Todo mundo tá na expectativa para ver o resultado dele e torce muito, afinal ele sempre foi gente boa com todos. Mas aí a história dá uma guinada sinistra quando o Marquês descobre o resultado do teste de aptidão de Valgan. O teste revela que ele não tem aptidão para nenhuma das 4 magias elementares, deixando o Marquês simplesmente possesso. A situação de Dee piora ainda mais quando o Marquês descobre que a aptidão de Valgan é, na verdade, para magia de produção. Valgan fica apavorado com a reação do pai e uma tensão pesada toma conta da sala. Esse é o pior cenário possível, já que o Marquês explica que a magia de produção é conhecida como o tipo mais desprezado de todos. Ela permite que o usuário crie espadas e acessórios preparando materiais, algo visto como inferior. Visualizar o resultado mentalmente é um problema porque consome muita mana. Essas coisas podem ser produzidas sem magia de qualquer jeito, então a magia de produção acaba sendo praticamente inútil. Além disso, o Marquês questiona como Valgan pretende proteger o povo do reino com esse tipo de magia. Ele lembra que sua falecida esposa, Mira, era uma maga de fogo poderosa, assim como ele. O poder deles, talento, foi passado para os outros filhos, então o Marquês só pode se perguntar como ele e a esposa conseguiram gerar um mago tão inútil. Valgan é o último filho que Mira lhe deixou antes de partir, e isso só aumenta a fúria do Marquês. Ele tem um momento de clareza cruel ao perceber que foi ingênuo por criar expectativas. Valgan até demonstrou alguns talentos raros para a idade, e foi justamente isso que fez o Marquês acreditar que ele poderia ser diferente. Agora ficou claro que ele estava errado, e o Marquês não consegue aceitar que sua linhagem tenha produzido uma falha tão vergonhosa. Segurando a espada, o Marquês faz Valgan perceber o perigo da situação. Seu pai só se importa com o poder da família, e Valgan entra em pânico ao entender que ele está disposto a tirar sua vida. O Marquês percebe o que ele não tem escolha, então ergue a espada diante do filho. Valgan só consegue assistir horrorizado, completamente indefeso, enquanto tenta desesperadamente pensar numa saída. É nesse momento, antes que Marquês possa atingi-lo, que Marcia intervém para detê-lo. Marquês exige saber o que significa aquilo, e Marcia explica que tem uma ideia. Existe uma vila remota que permanece subdesenvolvida devido à sua localização. Ainda assim, aquela região continua sob o controle deles. O Márcio tem um plano para o local e sugere que o Valgan assuma a área. O Marquês sabe da existência daquela vila sem nome, mas não entende por que o Márcio acha a ideia tão boa. Então, o Márcio começa a explicar: a vila tem pouco mais de 100 habitantes. Nunca deu nada de muito especial, mas os recursos mágicos das montanhas ali perto são muito poderosos. Essa vila faz parte do território que o Marquês conquistou quando foi promovido, mas fica entre 2 países em guerra. Como a região tem problemas de lealdade, eles se beneficiariam muito enviando Valgan para lá para conquistar a confiança local. O lugar é incrivelmente perigoso, cercado por um conflito em andamento e sob constante tensão. Os ataques de monstros são constantes. Além de ser um lugar impossível de defender, a vila é praticamente uma armadilha mortal. O Marquês vai acabar com a vida de Valgan de qualquer jeito, então Marcia pensa que ele poderia pelo menos aproveitar a situação enviando Valgan para a vila. O Marquês gostou da ideia, guarda a espada e declara que Valgan se tornará o senhor daquele lugar. Ele diz a Marcia que ela teve uma sacada genial. Trabalho porque ele encontrou um bom uso para o inútil do Valg.
Balvin fica absolutamente chocado quando saem e Mercia se desculpa. Ele não suportaria ver nada de horrível acontecer com Valgyn, então fez a proposta precipitada. Valgyn está sendo enviado para um lugar perigoso e Mercia diz que ele está livre para odiá-lo, se quiser. Valgyn aponta que não odiaria. O texto parece ser uma mistura de várias histórias e elementos diferentes. Vou tentar resumir os pontos principais. A trama envolve vários personagens e acontecimentos. 1. Desaparecimentos misteriosos. A história começa com o sumiço de várias pessoas numa cidadezinha, incluindo uma jovem chamada Emily e um homem chamado Gion. Os desaparecimentos são envoltos em mistério e sem explicação aparente. 2. Elementos sobrenaturais. A narrativa introduz aspectos sobrenaturais, como uma névoa estranha que parece estar ligada aos desaparecimentos. A névoa é descrita como se tivesse vida própria e fosse capaz de manipular a realidade. 3. Investigação. Um detetive chamado Miller está investigando os casos. Determinado a descobrir o paradeiro das vítimas, ele percebe um padrão: os desaparecimentos sempre acontecem durante a lua cheia e são acompanhados pela tal névoa. 4. A origem da névoa. A trama revela que a névoa é na verdade uma manifestação de uma entidade poderosa que se alimenta de emoções humanas, especialmente medo e desespero. A entidade foi invocada há séculos atrás por um grupo de alquimistas em busca da imortalidade. 5. O ritual. Para se manter, a entidade exige um ritual específico que envolve sacrificar uma pessoa a cada lua cheia. A história da cidade está ligada a essa prática, e os desaparecimentos fazem parte disso. 6. Clímax. O detetive Miller descobre que o prefeito e outras figuras importantes da cidade estão envolvidos no ritual. Ele os confronta durante uma noite de lua cheia, levando a um embate dramático onde a entidade é liberada. 7. Resolução. A história termina com a entidade sendo derrotada, mas não antes de ceifar várias vidas. A cidade fica responsável pela reconstrução e o detetive Miller é aclamado como herói, ainda que assombrado pelos eventos. A narrativa mistura horror, mistério e elementos sobrenaturais, com foco no segredo sombrio da cidade e na busca do detetive pela verdade. É uma trama complexa, com vários personagens e um passado detalhado envolvendo alquimia, rituais ancestrais e uma entidade maligna. O texto original é bem extenso e cheio de detalhes, mas esse resumo captura os pontos principais da trama. Se tiver perguntas específicas ou quiser mais detalhes sobre alguma parte, é só avisar. Obrigado por se preocupar com ele, mas Valgyn diz que agora está animado com a situação. Um senhor de uma cidade rural tem muita coisa para cuidar, então ele tá ansioso para ter mais tempo livre. Se tudo der certo, Valgyn acredita que finalmente vai poder viver uma vida divertida e descontraída. Ele tá super otimista e já declara que vai transformar o lugar num cantinho que ele realmente curta morar. Infelizmente, o rei não tá nem aí pro Valgyn agora, então ele tá sendo deixado de lado, sem nenhum cavaleiro. As únicas pessoas que vão acompanhá-lo são 10 aventureiros contratados por Mercia. No começo, iam deixar que ele levasse apenas os acampamentos e mais ninguém, mas Valgyn sabe que isso teria sido desastroso. Por sorte, seu irmão impediu que isso acontecesse, então ele só tem a agradecer a Mercia. Justina aparece para lembrá-lo de que ela é sua empregada pessoal, e é por isso que vai junto. Parece que eles estão no meio do nada. Ele revela que também virá. Ainda planeja ensinar tudo sobre espadas ao Valgyn e nada vai detê-lo. É um gesto gentil, mas Valgyn não consegue evitar a sensação de que Justine vai enchê-lo de treinamento. Justine, por sua vez, anuncia que vai junto, afinal acabou de se aposentar como mordomo. Decidiu supervisionar os estudos de Valgyn como passatempo na aposentadoria e o coitado não tem como fugir. Acho que todo mundo tá se juntando a ele. Enquanto partem, Tio nota que Valgyn está com um sorriso enorme no rosto. Valgyn nem tinha percebido antes, mas agora entende que estava mesmo ansioso para sair sozinho. Ele reflete sobre o brasão da família estar na carruagem. Mercia queria mandá-lo embora sem alarde. Valgyn esperava uma despedida triste de casa, mas do nada aparece uma garotinha. Para se despedir, acontece que o reino inteiro já sabia da partida dele, e todo mundo se juntou para desejar boa viagem. Um dos cavaleiros até comentou que ficou chateado quando soube que o Valgyn ia embora escondido. Como não podiam impedir a saída dele, o D pelo menos quis garantir que a despedida fosse inesquecível. Valgyn percebe que o segredo vazou, mas não tem como reclamar com o D, porque o soldado avisa que D está dormindo agora mesmo. Nem dá pra mandar a galera embora, então Valgyn vai ter que aceitar aquela despedida calorosa. Jess e Valgyn ficam surpresos ao perceber que o D não tá dormindo, nada, pelo contrário. Tá lá animando a turma para se despedir direito. A saída foi mais emocionante do que Valgyn jamais imaginaria, com todo mundo gritando para ele se cuidar enquanto ele se despede de cada um. No caminho para a vila, Valgyn experimenta. Pela primeira vez, ele conseguiu transformar um graveto numa adaga pequena e explicou que isso era magia de produção. Valgyn decidiu começar a testar aqui e ali, caso precisasse no futuro. Ele tinha aptidão para isso e esperava que houvesse um jeito bom de usar esse talento. Já estavam viajando há um tempinho, então Tu comentou que deviam chegar
chegar na vila em breve. Valgyn disse a Campson que se ele acabasse não. Na vila, o Campson tem sorte, pois pode voltar para a mansão. Eles têm um contrato de escravidão, mas o Valgyn não quer forçá-lo a ficar na vila. Ele até oferece libertar o Campson do contrato e pediria a America para garantir que ele seja bem tratado. Mas, é claro, o Campson recusa a oferta, afirmando que já decidiu dedicar a vida ao Valgyn. E pronto, assunto encerrado. Campson está determinado a protegê-lo, não importa o perigo que possam enfrentar. De repente, a carruagem para e Arborete anuncia que a vila está sob ataque. DC identifica os responsáveis pelo ataque e deduz que devem ser bandidos ou mercenários fracassados. Ele tem certeza de que são combatentes experientes, então Valgyn avalia a situação. A vila está cercada por uma alta, mas é eficaz contra flechas. Homens de aparência ameaçadora estão atacando pelo portão da frente, então Valgyn decide que os aldeões precisam manter uma formação defensiva parecida com um casco de tartaruga. São uns 50 inimigos, e o grupo de Valgyn está em desvantagem numérica. Ele pede permissão para entrar na batalha, já que, se todos atacarem juntos, devem conseguir derrotar os bandidos. As aventuras que America contratou gente que não topou a missão, achando o perigo grande demais. O inimigo é muito mais numeroso e seria praticamente um suicídio. DS reconhece o sujeito como Orto, o aventureiro, e ele confirma que tá por dentro dos riscos. Ele já sabe que vão perder alguns homens, mas tem certeza de que conseguem expulsar os bandidos. Orto ressalta que os aventureiros só foi contratado para proteger Fawn até chegarem à vila, ele jamais aceitaria uma missão que pusesse a vida dos companheiros em risco. DS pediu que ele se afastasse, explicando que aquela vila era o primeiro território de Fawn. Os moradores eram seus primeiros cidadãos, portanto, eles tinham que empunhar as espadas para protegê-los do perigo. Urso admirou seu cavalheirismo, mas argumentou que aquilo não tinha nada a ver com a aventura deles. Desce furioso, mas ele sabe que não pode obrigá-los a lutar. Em vez disso, pede que pelo menos protejam Valgyn e diz que podem fugir se a situação piorar. Orto concorda, mas agora é Esparta a quem se opõe. Se demorrer em combate, os aldeões não terão futuro, mesmo que assumam o controle. Ele argumenta que não podem correr esse risco, então D só pode se perguntar o que fazer. Asparta apresenta seu plano aos aventureiros. Ele lembra a todos que, embora tenha servido como um mero mordomo na mansão, ainda é um mago elemental. Garante que podem contar com suas habilidades de combate, mas os aventureiros custam a acreditar que esse sujeito possa lutar. Sem rodeios, Asparta explica que primeiro criará uma muralha defensiva para proteger o grupo de ataques. Com a barreira no lugar, invocará espíritos elementais para auxiliá-los na batalha. Essas entidades atacarão os inimigos e darão suporte à equipe. Asparta enfatiza que essa estratégia lhes dará vantagem no combate que se aproxima. Os aventureiros permanecem céticos, mas resolvem confiar no plano de Asparta por enquanto. Afinal, que mal em dar uma chance ao Esmordogo mágico, quem sabe ele não surpreende a todos. Um escudo. Então ele pede aos aventureiros para fazerem um ataque à distância por trás dele. Assim que o inimigo focar nos atacantes de longe, D e seu menso partem para cima pelo flanco. Apesar de estarem em grande desvantagem numérica, uma sequência de ataques surpresa pode virar o jogo a favor deles. Valgyn pergunta se Asparta realmente pretende ficar na retaguarda, e ele confirma que esse sempre foi o plano. Se ele não agir como isca e continuar atacando por trás da muralha, D e seus homens vão morrer à toa. Valgyn ainda tá contra a ideia porque tem certeza de que Asparta vai acabar morrendo na batalha, mas o velho não dá o braço a torcer. Ele diz que essa é a última chance de mostrar a força do seu pai e implora para Valgyn deixar ele fazer esse pedido egoísta. Valgyn admira a determinação dele, mas lembra que Asparta já fez muito pela causa. Para sua família, Valgyn se recusa a deixar sua vida terminar no lugar daqueles, e diz o mesmo para D e seus homens. Se perderem Asparta, seu estrategista especialista, junto com D, que é o melhor lutador deles, será impossível desenvolver essa terra. Valgyn tem certeza de que se falhar nessa missão, seu pai vai acabar com a vida dele. Ele não pode deixar que nada disso aconteça, então anuncia que será ele mesmo quem vai assumir a responsabilidade. Atacado como isca. Todo mundo fica chocado com a decisão, mas Tio se recusa na hora. Ela prefere agir sozinha e Campson diz a mesma coisa. Valgyn agradece a intenção dos dois, mas Tilly é muito importante para ele e ele não quer ver a vida dela acabar. O mesmo vale para Campson, especialmente porque ele devia estar livre agora, curtindo a vida. Valgyn já tinha tomado vou dirigir a carroça direto para o combate e atacar de frente, ele declara. Assim, o resto de vocês pode atacar à distância pelos flancos. Ele tenta detê-lo mais uma vez, mas Valgyn o interrompe. Treinei espadachim com você todos os dias. Não vou morrer tão fácil assim. Ele completa mesmo que eu perca a vida aqui. Não consigo pensar num jeito melhor de partir. Morrer pelo próprio povo era bem melhor do que morrer por um senhor. Os discursos de Valgyn eram incrivelmente inspiradores, e Ortus ficou impressionado com a determinação dele, mesmo tendo detestado a ideia de proteger um nobre quando soube da missão.
Ele achava que não existia homem bom na alta nobreza e tinha certeza de que todos desprezavam as aventuras do povo comum. Então, nenhum deles valia a pena proteger. O único motivo que o fez aceitar a missão foi continuar recebendo os trabalhos bem pagos da guilda. Ele simplesmente não teve escolha. Orto ficou surpreso quando Valgn apareceu para cumprimentar os aventureiros e descobriu que seriam justamente eles os responsáveis por sua proteção. Valgn se apresentou com educação e agradeceu pelo serviço, enquanto os outros aventureiros não perderam a chance de destacar o quanto aquilo era esquisito. Orto sempre dizia que não existia nobre bom, mas o Valgn era prova viva do contrário, um jovem brincalhão e despretensioso. Depois que ele se despediu, o alívio foi geral entre os aventureiros. Afinal, iriam proteger um garoto comum, não um nobre metido à besta. Até o Orto, cético de carteirinha, teve que engolir suas palavras. Viu que o Valgn, determinado a salvar sua vila, era diferente. O moleque tinha coração, e isso fez o velho Orto repensar suas convicções. Ele avança e afirma que, só desta vez, vai confiar suas vidas a Valgn. Valgn tenta detê-lo, mas Orto corta a conversa. Quando uma criança diz que está disposta a arriscar a vida, não tem como ignorar, e Orto não conseguiria encarar seus companheiros se ficasse de braços cruzados. A turma toda parece estar na mesma sintonia agora, afinal, perceberam quanto estavam enganados antes. Eles até zoavam a ideia de um nobre. Até agora, os nobres que eles conheciam eram só conversa fiada. Valgn, por outro lado, estava disposto a arriscar a própria vida, e isso inspirou geral. Ele não fazia ideia do efeito que causava em Plurial e nos outros, e Plurial só consegue rir ao lembrar que o cara ainda decorou os nomes de aventureiros como eles. É típico do Valgn fazer esse tipo de coisa, o que faz com que sintam que podem confiar nele com as próprias vidas. E é o próximo a se adiantar, declarando que ele e seus homens são cavaleiros nobres a serviço da família real. Proteger Valgn aqui e agora significa defender o futuro da casa. Stark entra na conversa dizendo que não aceita que Valgn use uma estratégia tão irresponsável. Ele lutará com os outros, mas assim que o inimigo for derrotado, ele vai ter que ensinar ao Valgn a responsabilidade de ser um potencial herdeiro da família real. Enquanto isso, Sparta se junta ao Dean Orto na linha de frente e anuncia que vai ajustar a estratégia. Primeiro, ele monta uma muralha defensiva e uma linha de tiro no campo. Então, seus homens vão tomar o flanco esquerdo enquanto o grupo de Orto ataca pela direita. Com todos prontos, Sparta não perde tempo e cria. A muralha surge num piscar de olhos, deixando os aventureiros de queixo caído. Ninguém esperava que o velho mordomo fosse um mago tão poderoso. A admiração por Valgn era tanta que Orto até soltou: "Eu aceitaria de boa ver esse cara virar rei." Enquanto isso, os bandidos nem notaram a muralha gigante que a Sparta ergueu atrás deles. Tão concentrados em saquear a vila, tinham certeza absoluta de que vai ser moleza, que nada. Começou a chover flecha e um monte de bandido foi pro saco. Aí perceberam que os tiros vinham de trás do muro, e o líder deles gritou: "Vamos acabar com quem tá se escondendo aí." Os caras partiram pra cima, mas do nada aparece um sujeito arrasando geral. O cara cortou o grupo inteiro com uma força desgraçada. Ele elimina vários inimigos com sua lâmina afiada. Orto, ao seu lado, comenta que tudo está saindo conforme o planejado. Os adversários caíram direitinho na armadilha da isca e agora estão sendo surpreendidos pelos dois flancos. A batalha esquenta e Orto grita para seus homens não deixarem os cavaleiros passarem a perna neles. Com os cavaleiros e aventureiros atacando de ambos os lados, os bandidos percebem que estão numa roubada. Cercados, os bandidos ainda têm vantagem numérica, mas nossos heróis compensam com pura habilidade. O terrivelmente poderoso ordena que seus inimigos avancem se quiserem ter um fim rápido, então os bandidos começam a fugir dele. Just e o líder dos bandidos correm em direção à parede, e Orto percebe que ele está mirando nas pessoas do outro lado. Orto, desesperado, ele grita pedindo para alguém pará-lo, mas já era tarde demais. O líder dos bandidos conseguiu pular o muro e encontrou uma Plurial em defesa. Ele se preparava para acabar com a vida dela quando Valgn chamou sua atenção. Valgn se posicionou nas costas do sujeito e o derrubou com sua lâmina. Samson então entrou na jogada, complementando o ataque de Valgn e pondo fim à vida do líder dos bandidos. Mas a batalha ainda não tinha acabado. Valgn comenta que há uma boa chance de o inimigo se concentrar na posição deles. Ele orienta todos a ficarem de olho no que está pela frente, e Plurial não para de se perguntar como Valgn consegue manter a calma. Algum tempo depois, a batalha termina e Orto avalia a situação. Então, nós sofremos perdas enormes, enquanto Valgn e seu grupo não tiveram nenhuma baixa. Se foi o melhor resultado que poderíamos ter. É uma vitória completa. Assim que o Orto receber o pagamento, a missão estará concluída e o pessoal pode seguir o rumo. Mas o Orto ficou com uma pulga atrás da orelha sobre o potencial do Valgn. Ele sabe que não vai dar um retorno financeiro grande,
mas pergunta pro grupo o que acham de passar um tempinho na vila. Alguns aventureiros preferem cair na estrada atrás de outra missão, então seguem seu caminho. Mas, embora ele e seus homens tenham decidido ficar, Plurials está especialmente interessada em permanecer porque Valbin salvou a vida dela e ela quer retribuir o favor. Os outros ficaram impressionados com a forma como Valbin se comportou no campo de batalha e mal conseguiam acreditar que ele tem apenas 10 anos. Ele também é muito mais gentil do que qualquer outro nobre que já conheceram, então todos estão curiosos para ver no que essa vila vai se transformar sob o comando de Valbin. Liderança. Orto pergunta se a turma topa ficar para ajudar o Valbin, e todo mundo concorda. Enquanto isso, a Toy dá uma bronca no Valbin por se jogar de cabeça no perigo. Ela tá possessa e manda que, da próxima vez, ele deixe ela se arriscar primeiro. O Dir chega para parabenizar o Valbin pelo trampo bem feito, e ele devolve o elogio ao comandante. Só este ano, já levaram ataque várias vezes. Valbin fica se perguntando por que essa vila tá sendo tão visada. Aí a Ronda explica o passado deles. Na época em que ainda faziam parte do condado de Fredinato, as patrulhas noturnas cuidavam da área para proteger todo mundo. Mas aí a coisa desandou quando a vila passou a fazer parte do território controlado pelo pai do Valbin. Ele só consegue pedir desculpas enquanto explica que o pai dele ainda não foi informado sobre a situação dos povoados menores. Honda fica aterrorizada com essa afirmação, porque parece sugerir que as aldeias menores não valem a pena proteger. Como elas praticamente não pagam impostos, ele teme que seja por isso que o rei não se importa com elas. Valbin tenta acalmá-los dizendo que reclamar do estado do reino não vai adiantar nada. Os moradores não queriam nem ouvir um nobre falando essas coisas, afinal ele jamais entenderia a dificuldade da vida deles. Valbin tentou acalmar a situação de novo, explicando que sua maior preocupação era o futuro da vila. Ele até admitiu que a nobreza tinha seus defeitos e que eram culpados por criar leis que só prejudicavam as aldeias menores. Infelizmente não há nada que possamos fazer sobre isso por enquanto. O Valbin sugeriu que a gente focasse em pensar em formas de proteger a vila. Ele já bolou um plano com 3 medidas. Primeiro, precisamos criar algo tão valioso que o reino ignore essa vila de vez. Depois, é arrumar uma forma de ganhar uma grana constante. Contratar mercenários. Por fim, precisam melhorar e desenvolver a vila por conta própria. Os aldeões comentam que já tiveram ideias assim antes, mas falar é fácil, fazer aqui são elas. Valbin reconhece que deve ter sido difícil no passado, mas garante que as coisas vão ser diferentes agora que o novo senhor chegou. Essa vila é tudo o que importa para ele agora, então ele vai dar um jeito. Ele pode defendê-lo e desenvolvê-lo. As palavras inspiradoras de Valbin, porém, não surtiram efeito algum nos aldeões. Ele percebe que ainda não conquistou a confiança deles. É nesse momento que seu parceiro se adianta e revela que serviu ao rei como principal conselheiro por muitos anos. Dá seu aval a Valbin contando que, aos 8 anos de idade, ele já recebera terras para administrar, sendo considerado uma criança prodígio. Então, Dent se apresenta. Em seguida, ele se apresenta como vice-comandante dos cavaleiros do rei e também dá seu aval a Valbin. Os aldeões ficam chocados, afinal, o braço direito do rei e seu vice-comandante apareceram na vila deles. São figuras importantíssimas, então mal podem imaginar o que os trouxe até aqui. Vonda pergunta se Valbin ser um prodígio significa que ele domina magia elemental, e ele confirma com um simples sim. Ele diz que é só magia de produção, então não dá para esperar muito dele em combate. Dá pra ver a decepção nos olhos dos aldeões ao ouvirem isso, mas Valbin explica que ainda tá descobrindo os seus poderes. Aí um deles levanta o problema dos impostos. Até agora tem sido um parto entregar 30 da colheita, e isso vem. O efeito na vila foi terrível. Valgrim não perdeu tempo e logo anunciou que os impostos seriam reduzidos para 10, pelo menos por enquanto. Ele tem grandes planos para o lugar, então o primeiro passo é garantir que a vida dos aldeões seja estável. A notícia da redução tributária deixou todo mundo boquiaberto, mas também trouxe um alívio enorme. Valgrim então deu o sinal, era hora de começar, e a primeira etapa seria fortalecer a vila, as muralhas defensivas da vila. Ele se pergunta se seriam feitas com magia da terra, mas infelizmente não é o caso. Elas mantêm a integridade enquanto estão ativas, mas quando o mana acaba, viram só um monte de terra comum. Valgrim decide que vão ter que substituir a muralha por algo mais resistente, mas precisam de uma solução temporária. Já que é só uma medida provisória, ele vai ter que improvisar no estilo Esparta. Para construir uma muralha de terra, Esparta age rapidamente, deixando todos os aldeões impressionados com sua força. Valgrim então propõe cavar um fosso para deter possíveis invasores e pede ajuda aos cavaleiros. Agora que conquistou a confiança de todos, ele reforça que a união é essencial juntos.
podem fazer a vila renascer, ainda mais forte do que antes. Algum tempo depois, Tio fica curioso sobre o que Valgn está aprontando na floresta. Ele explica que teve a ideia de testar sua magia de produção e, por isso, juntou uma pilha de madeira. Enquanto tenta lançar o feitiço, Valgn sente um calor que vai crescendo devagar na boca do estômago. Ele vai relembrando, um passo de cada vez, como se faz para usar magia de produção. Para controlar sua mana, Valgn precisa primeiro sentir cada fibra da madeira quando a energia chega às pontas dos dedos. Em seguida, ele torce essas fibras como se fossem fios, deixando-as mais resistentes, e as entrelaça com ainda mais firmeza até formar um bloco sólido de madeira. O processo é um sucesso total quando o bloco finalmente toma forma, mas os outros ficam só na curiosidade, tentando adivinhar o que é aquilo. Valgn então explica: é um bloco feito de fibras. O que é tudo isso? Orto perguntou, de olhos arregalados ao ver a quantidade de blocos que Valgn tinha feito. Eles estavam empilhados ordenadamente, fileira após fileira, formando uma pequena montanha de material de construção em potencial. Ele não pôde evitar notar quantos eram centenas, talvez milhares, cada um idêntico em tamanho e forma. Valgn sorriu, enxugando o suor da testa. Andei ocupado. Estes são meus novos blocos de construção. Chamo de blocos de pedra leve. São mais leves que pedra, mas igualmente resistentes. Orto esticou a mão e tocou um dos blocos. Seus olhos se arregalaram surpresos. São leves mesmo. Ele exclamou, levantando um deles facilmente com uma só mão. Como você os fez tão leves? Os olhos de Valgn brilharam, ansioso para explicar. É parecido com como se faz microfibra, começou, mas parou subitamente, lembrando que microfibra não existia neste mundo. Os outros aventureiros olharam para ele sem entender, claramente sem ideia do que ele estava falando. Deixa pra lá, disse Valgn, encolhendo os ombros. Vamos dizer que aperfeiçoei um método para criar esses blocos usando uma mistura especial de materiais e um toque de magia. O choque inicial de Orto deu lugar à admiração. Você realmente andou ocupado, disse ele, balançando a cabeça maravilhado. Mas por que tantos? O sorriso de Valgn se alargou. Para o castelo, é claro. E talvez alguns outros projetos que tenho em mente. Os aventureiros não puderam deixar de ficar impressionados com a industriosidade de Valgn. A escala do seu trabalho era impressionante, e eles se maravilharam com como ele conseguiu produzir tamanha quantidade de blocos em tão pouco tempo. Orto, porém, não resistiu a uma provocação. Você andou mesmo ocupado, Valgn disse com um sorriso malicioso. Mas espero que não esteja planejando construir uma cidade inteira com isso. Valgn riu. Só um castelo, Orto. Só um castelo. Valgn estava mais difícil do que ele esperava. Ele dá permissão a Orto para cortar o bloco ao meio, mas Orto descobre que não consegue nem arranhar a superfície com sua lâmina. Orto comenta que balançou com força suficiente para cortar pedra, mas o bloco que Valgn criou é incrivelmente resistente. Nenhum deles tinha visto algo assim antes, e todos ficam se perguntando se aquilo era realmente feito só de madeira. Valgn, por sua vez, está satisfeitíssimo com sua criação. Ele nota que esses blocos podem ser surpreendentemente úteis. Algum tempo depois, Tio se pergunta se Valgn já esgotou todo o seu mana, já que ele vinha criando todo tipo de arma e ferramenta. Valgn diz que está bem e não entende por que a magia de produção tem tão má fama. Ele ouviu dizer que o consumo de mana desse tipo de magia é realmente intenso supostamente, gasta tanto que é quase impossível de manter por muito tempo. É quase impossível para a maioria das pessoas criar qualquer coisa do zero. O Valgn ainda não conhece todo o potencial do poder dele, mas uma coisa ele já sacou: criar armas é moleza para ele. Cantos curtiu demais a espada que o Valgn acabou de fazer. Valgn diz que ela pode ficar com o acampamento e promete cuidar dele para sempre, enquanto ela aguarda ansiosa para ver o que Valgn lhe dará. Ele entrega um machado, mas ela não parece muito empolgada. Valgn pergunta se há algo errado, e ela responde que ficou quieta apenas porque estava impressionada com a beleza da arma. Valgn percebe que ela não gostou e pensa em fazer um acessório legal para ela depois. Naquela noite, Valgn reflete sobre como seu corpo. Cansados de tanto viajar, eles mal tiveram descanso, mas o pior é que o Valgn nem conseguiu tomar banho. Ele tá certo de que o resto da galera também tá acabada, já que só ficaram acampando esse tempo todo. Dá pra continuar assim não. Então Valgn decide que precisam garantir o básico antes de reforçar as defesas da vila. Ele pensa no que seria melhor construir primeiro e chega à conclusão era fazer uma casa mesmo. No dia seguinte, Arronda fica se perguntando: nossos heróis estão ocupados construindo uma casa para si mesmos. O lugar era uma praça pública antes, mas ficou abandonado por um tempão. Como o espaço é bem generoso, Arronda comenta que é o ideal para a mansão do Valgn, agora finalmente preparado.
o Valgan decide que é hora de botar à prova se ele realmente consegue construir algo tão grandioso. Grande feito uma casa, Valgan concentra toda a atenção e decide que precisa começar pelos 4 pilares nos cantos. Os pilares precisam de cabos finos que entrem fundo na terra para terem uma base firme. Depois vem os andares e as paredes, ligando os pilares. Por fim, depois de tudo isso, Valgan fecha a obra com o telhado. Ele anuncia que acabou, e a galera fica meio desacreditada. Os aldeões começam a se reunir e os aventureiros ficam se perguntando o que diabos acabou de acontecer. Aí o Valgan explica que construiu uma casa para eles morarem, mas o pessoal não consegue acreditar que ele fez isso tão rápido. Os aventureiros ficaram felizes pra caramba com a casa nova durante a noite e todo mundo fica observando enquanto a poeira vai baixando. O Valgan tinha umas dúvidas sobre si mesmo no começo, porque sempre diziam que magia de produção era inútil, mas agora ele tá vendo que a magia dele é realmente muito útil. Valgan observa a bela casa que criou para ele e seus amigos, e não consegue evitar a dúvida será que não a fez grande demais. Ninguém acredita que ele construiu uma mansão daquelas em tão pouco tempo, e todos concordam que sua magia de produção é mais adequada para administrar um território do que para lutar com elementos. Valgan até reconhece que é uma habilidade interessante, mas ainda acha que magia ofensiva é mais eficaz para proteger as pessoas. Ele tem certeza de que ele se sentiria bem mais seguro vivendo sob a proteção de um senhor poderoso, mas os amigos garantem que a parada não é bem assim. Asparta comenta que ele teria razão em tempos de guerra, mas o que o povo realmente quer é um líder que melhore a vida deles, e nesse quesito, Asparta afirma que ninguém manda melhor que Valgan. O que o Valgan acabou de fazer foi sensacional, e o Norto já tá convencido de que os poderes dele superam de longe as dos usuários comuns de magia de produção. Valgan ainda não terminou, pois afirma que, se trouxerem a madeira, ele pode até construir casas para todo mundo. A galera fica boquiaberta ao ouvir isso, então Orto e demandam seus homens se apressarem para juntar os materiais. Os aldeões também ficam com vontade de ter suas casas, e Valgan rapidamente percebe a encrenca em que se meteu. Suas casas estão, mas Valgan tá numa situação bem complicada, então ele resolve dar uma virada radical reformando a vida do pessoal da vila. Valgan topa construir uma casa para cada um, e a galera toda comemora. Ele termina várias casas num piscar de olhos, e todo mundo fica boquiaberto com a capacidade absurda dele. O conhecimento que o cara tem sobre como montar um bairro inteiro também é de impressionar, e Valgan explica que isso se chama um bairro Andrade. O bloco de 4 casas é a unidade básica, com ruas largas separando os quarteirões. Valgan comenta que essas moradias são provisórias quando tiverem pedra suficiente, para reformar cada casa para atender melhor os moradores. Ele também construiu um banheiro perto da própria mansão, simplesmente porque queria tomar banho. Escolheu um design simples para a banheira e Pleril foi quem executou a obra, usando sua magia da água para encher a banheira. Naquela noite, depois do banho, Valgan finalmente conseguiu dormir numa cama boa e confortável. No dia seguinte, disseram para ele que, graças ao trabalho noturno, agora tinha um fosso em volta da vila. Valgan ficou bem satisfeito com isso, mas seria ideal para a defesa encher o fosso de água e transformar ele num fosso aquático. Além disso, iam precisar de água para beber e para os banhos também. Isso deixa claro qual deve ser o próximo trabalho deles, então Valgan anuncia que é hora de encontrar uma fonte de água. Eles rapidamente desviam água de um rio próximo com a ajuda de um local que tem uns poderes da hora. O cara instantaneamente cava uma vala de uns metros, enquanto o resto da galera estende o canal na mão. Valgan vai atrás reforçando o fundo e as laterais da vala. O trecho é bem longo. O rio e a vila o tio falou que é um projeto e tanto. Não tem jeito mesmo, como o Valgan bem lembrou, água é algo que todo mundo precisa. O trabalho é pesado, mas é bem divertido quando todo mundo puxa junto na mesma direção. E quando a situação ficar mais estável por aqui, vai ficar bem mais fácil os mercadores darem um pulo na vila. Isso vai ser essencial porque é a única forma do Valgan. Valgan calcula que o trabalho vai levar pelo menos uma semana, mas fica surpreso ao perceber que os trabalhadores já conseguem avistar a vila dali mesmo. Ele resolve encerrar por hoje, mas comenta que, se continuassem, chegariam ao destino em poucas horas. E está empolgado para seguir em frente, mas Valgan lembra que os outros já estão quase caindo de cansaço. E até acha que isso é um novo tipo de treino, mas sabe que não pode exagerar. No dia seguinte, Valgan reúne todo mundo e anuncia que, finalmente, o canal para levar água até a vila está pronto. Ele agradece a todos pelo esforço e pede para o Asparta abrir a comporta. A água começa a correr, e a galera da aldeia fica maravilhada. A volta do rio ao redor
redor da vila está completa, e agora vai ficar bem mais difícil para os bandidos atacarem as muralhas. Vaulgan teme que o fosso possa inundar quando chover, então começa a pensar se deveria criar um lago atrás da vila também. Asparca acha a ideia ótima, já que esse lago poderia servir como um reservatório útil durante as secas. Vaulgan decide colocar a ideia em prática logo em seguida, e os aldeões mal conseguem acreditar em tudo o que está acontecendo. A vila, que antes não tinha cursos d'água, agora está cercada por rios e lagos. Agora temos um lago como reservatório. Graças ao Vaulgan, os moradores não precisam mais fazer aquela caminhada cansativa até o rio todos os dias só para buscar água. O cacique agradece, mas Vaulgan diz que não precisa agradecer, ele fica feliz que todos tenham acesso à água agora. A vida vai ficar bem mais fácil para a aldeia inteira. Nessa mesma noite, a gente vê que uma garota chamada Lady Art está viajando com alguém chamado Panemera. Panemera avisa que ainda falta um bom trecho até chegar na tal vila remota e sugere que o Art descanse um pouco. No dia seguinte, o Vaulgan finaliza aquela muralha defensiva gigante batizada de A Muralha. O que antes era só um muro de terra virou uma construção impressionante. O topo das muralhas é tão largo que os guardas podem patrulhar tranquilamente lá em cima. A galera toda tá hypada com o resultado. Isso porque, com a muralha tão suja, os aldeões podem ficar tranquilos mesmo quando os bandidos atacam. Vaulgan choca geral quando diz que não está satisfeito, pois quer que os aldeões se sintam ainda mais seguros. Ele resolve testar umas bestas básicas, e todo mundo fica de queixo caído quando termina. Dizem que aquilo não tem nada de básico, são simplesmente impressionantes. Vaulgan ainda. Os guardas colocam escudos na frente para atirar flechas enquanto se protegem dos ataques inimigos. É impressionante como Vaulgan consegue criar de tudo com sua magia de produção. A vila deles é pequena, mas ele tá satisfeito porque já começa a parecer uma fortaleza. Todo mundo concorda e diz que bandido nenhum vai conseguir conquistar esse lugar, por mais que tentem. Tem certeza de que, se o rei soubesse o que Vaulgan é capaz de fazer com esse poder, teria colocado ele como chefe da casa em vez de banir para essa vila esquecida. O rei achava que Vaulgan era fraco, mas basta dar uma olhada no que ele fez com esse lugar para perceber que o cara manda bem demais no combate. E até argumentaria que Vaulgan é mais poderoso que qualquer um, mas também acha que o poder dele é mais na vibe de proteção. E aí os dois começam. Vaulgan acalma a turma. Diz que não adianta ficar se remoendo, eles têm que se virar com o que tem e lutar com as armas que estão à mão. Só que aí a barriga dele e dos outros começa a roncar, então ele anuncia que vai preparar um rango. Mas fácil não vai ser porque os ingredientes estão mais escassos que água no deserto. Sparta lembra que defender a vila é crucial, mas eles precisam. A questão da renda regular da vila veio à tona. O lugar é bem isolado, só recebe a visita de uns mercadores uma vez por mês. Vaulgan não acha que isso deva ser prioridade, já que as plantações dão conta de alimentar todo mundo. Mas Sparta logo cutucou faltam os ingredientes para fazer aquelas sobremesas grandonas e doces que o Vaulgan tanto adora. Vaulgan dá uma guinada total no pensamento. Ficar sem aqueles doces é uma tortura para ele, então anuncia que é hora de criar algo para a vila vender. Francis sugere os blocos de madeira que o Vaulgan manja fazer, mas ele corta a ideia na hora. Vender os blocos não rola porque só ele sabe trabalhar com aquilo. A galera toda vai dando sugestões, mas o Vaulgan percebe que encontrar algo único para a vila comercializar não vai ser moleza não. Vai ser complicado. Mais tarde, Vaulgan descobre que Telenkansen reluta em usar suas armas. Como foram presentes dele, eles não querem danificá-las. Vaulgan argumenta que precisam aprender a se defender com aquelas lâminas, então a prática é essencial. Zara tranquiliza todos e exibe seu escudo de Cavaleiro Orc. É durável e flexível, então será gentil com as armas deles durante os bloqueios. O primeiro golpe de Kanten não tem, só um pinguinho de força por trás do golpe, mas a galera fica toda confusa quando o escudo acaba no chão. Para piorar, o escudo foi cortado ao meio, então todo mundo fica impressionado com o fato de a arma ter causado tanto estrago com tão pouca força. Tecnicamente falando, é uma espada de madeira, então Vaulgan fica surpreso por ela ter cortado tão bem. O tio conserta o escudo da Zara, e um autor chega querendo saber qual é a confusão. Ele trouxe mais algumas pedras que tinha guardado e pergunta se Vaulgan gostaria de comprá-las. O autor explica que a região perto das montanhas é cheia de monstros poderosos, então o povo sempre evitou aquela área. Como o lugar nunca foi minerado antes, eles conseguem encontrar vários minérios raros sem nem precisar entrar nas montanhas de verdade. Acharam ferro e cobre pra caramba, minérios de prata e até um pouco de ouro. Mas o autor realmente surpreende nosso herói ao revelar que encontraram minério de mitril. Isso é uma notícia excelente, porque se tudo isso estava ao pé das montanhas, então as próprias montanhas devem conter uma riqueza de recursos. Vaulgan pega um pouco do minério de ferro e surpreende a todos ao transformá-lo em um bloco sólido de ferro.
Ele explica que não derreteu o material. Para purificar o metal, ele nem imagina o nível de pureza que alcançou. O Zara tá na maior animação e pergunta se o Vaulgan faria uma espada com aquilo. O Vaulgan ainda tá meio na bad por causa do rolo do escudo, mas topa o desafio. O Zara pede uma espada longa e uma curtinha e o Vaulgan manda ver no trabalho. É a primeira vez que ele forja uma arma de ferro, então vai exigir uma concentração da. Ele quebra a cabeça no formato e no fio que a lâmina precisa ter. E logo ele termina. Como era o primeiro cliente de Vaulgan, ele caprichou nos detalhes ornamentais das espadas. Zara ficou super feliz com a espada curta, então Vaulgan partiu para a próxima. Essa também ficou incrível, claro, os outros aventureiros também queriam armas. Vaulgan lembrou que foram eles que conseguiram os minérios, então era justo ele forjar as armas pra galera. Quando terminou, todo mundo sabe que Vaulgan conseguiria vender essas armas por uma boa grana. Ele então começa a pensar no Mithril, imaginando como seriam as armas feitas com esse material. Fica intrigado, porque nunca tinha ouvido falar de um metal tão raro naquela floresta. A única explicação que encontra é que deve ter uma masmorra por perto. Ele explica para o grupo que, se descobrissem uma masmorra, a situação deles mudaria completamente. Hordas de pessoas e mercadorias começariam a circular para dentro e para fora da vila. Isso deixa Vaulgan animadíssimo, porque se descobrir uma masmorra, a importância do lugar vai lá para cima. Masmorras têm recursos valiosíssimos com gemas que valem fortunas. Quando a guia fica sabendo de uma masmorra nova, eles abrem uma filial na cidade mais próxima. O problema é que o Vaulgan lembra que a vila não tem estrutura para receber a guilda agora. O Sparta até concorda, porque a chegada deles traria um monte de aventureiros, comerciantes e até a Ordem Chivalry. Só que no momento, o lugar não tem infraestrutura suficiente para aguentar essa galera toda. Se esse papo vazar, os países vizinhos podem cair em cima, querendo se aproveitar da masmorra. E o Vaulgan ainda joga na roda que ele é a ovelha negra da família. Que cara, se o velho descobrir que a vila para onde ele foi mandado tem algum valor real, vão tirar ele de lá na hora. Isso significa que o Vaulgan precisa fazer a vila crescer e mostrar resultado antes que descubram a masmorra, ou então convencer os aliados. Por isso ele avisa que vão evitar o lugar onde a masmorra deve ficar quando forem catar recursos. O Vaulgan sabe que os aventureiros poderiam. Ele pode ganhar uma boa grana só relatando isso pra guilda, então agradece que estão segurando a barra pelo bem da vila. Uns tempos depois, o Vaulgan tá satisfeito com a cara do lugar e anuncia que a reforma dramática tá concluída. A Tio fica na dúvida se o cara ainda tem mana, considerando que construiu um monte de casas e armas. O Vaulgan garante que tá de boa, só um pouco cansado. Nesse exato momento, um mensageiro chega correndo anunciando que uns lagartos couraceiros estão. Ao se aproximarem da vila, Vaulgan ordena que todos entrem rapidamente atrás das muralhas. A ponte levadiça é erguida e o portão é fechado às pressas. Os aldeões estão apavorados, bem conscientes do perigo que essas criaturas representam. Vaulgan, porém, não sente medo. Ele sabe que todos estão com o pé atrás para lutar, mas lembra que a vida de cada pessoa ali depende do que fizerem agora. Vaulgan promete lutar por todos, mas sabe que não pode proteger a vila sozinho. Por isso, ele pede ajuda aos moradores, afinal, é juntos que a gente se protege. O pessoal tá pronto para defender a aldeia, então Vaulgan ensina como usar as bestas. Hampson explica que os aventureiros estão na caça, por isso não estão por aqui agora. Nessa situação, Vaulgan decide que precisa entrar na batalha, mas Tilo segura. Percebendo que ela está falando sério, ele pede para Dê escalar o muro e relatar o que está rolando lá embaixo. Assim, ele pode dar ordens de um lugar seguro e Dê topa na hora. Dê fica horrorizado com o que vê e conta que são uns 40 lagartos armados até os dentes. A situação é tensa pra caramba, porque mesmo um bando de até guerreiros experientes teriam dificuldade para derrubar um único lagarto blindado. Não há tempo a perder, então Vaulgan ordena que Dê carregue as bestas. Todos os aldeões seguem o comando de Dê e lançam seu primeiro ataque. As flechas pareciam desaparecer ao atingir os lagartos, e Dê percebe que estão atravessando direto os monstros. Depois de um tempo, conseguem derrubar 10 das criaturas e os aldeões começam a comemorar, mas ainda restam muitos pela frente. Eles só têm mais um parafuso sobrando, que azar. Sem escolha, disparam as últimas flechas e conseguem eliminar outra leva de lagartos blindados. O problema é que agora ficaram sem flechas de ferro e ainda tem um monte de monstros sobrando. Vaulgan se esforça para pensar numa solução até que tem uma ideia. Ele sugere para Dê usar os parafusos de madeira, mas a outra esfera responde na hora que não vai rolar. Momento. As escamas desses lagartos blindados são feitas de aço, então flechas de madeira jamais as perfurariam. Dê diz para não se preocuparem, porque Vaulgan já surpreendeu todo mundo de um monte de formas antes. Ele protegeu essa vila de bandidos e depois ainda desenvolveu tudo num ritmo impressionante. Dê não vai mais duvidar dele, então decidiu confiar no Lord Vaulgan. Os aldeões.
As flechas de madeira atingem a base e os cavaleiros ficam pasmos ao ver que os projéteis se cravam nas cabeças dos inimigos. A dúvida paira no ar: será que isso realmente funcionou? A resposta vem em coro quando os monstros desabam no chão. A celebração começa instantaneamente, afinal, as simples flechas de madeira são mais que suficientes para derrubar os lagartos. T, aproveitando o ímpeto, ordena que os aldeões mantenham o ataque. Ele anuncia: determinado, vamos festejar com. No jantar, um kebab de lagarto é servido quando flechas começam a chover sobre os monstros. Em pouco tempo, D anuncia a vitória na batalha e a aldeia inteira celebra. Valgan é elogiado pela decisão acertada e fica radiante com o sucesso da estratégia. Os cavaleiros analisam o resultado da luta e ficam impressionados. Não apenas evitaram baixas, como nenhum dos seus sequer se arranhou. A vitória deles foi arrasadora e isso fez o D perceber que o Valgan vai ser um baita problema. Mais tarde, os aldeões começam a extrair recursos dos lagartos gigantes, e ele avisa que todo mundo precisa tomar cuidado para preservar olhos e presas. As vísceras podem ser descartadas, mas precisam garantir a extração dos núcleos mágicos. A coleta tá indo muito mais rápido do que o esperado, e tudo graças às facas incríveis que o Valgan fabricou. Ele chega e percebe que a aldeia agora tem carne pra caramba, o que significa que dá pra organizar uma festança. A celebração rola naquela noite e o Valgan propõe um brinde pela vitória deles. Os aldeões nunca imaginavam que chegaria um dia em que poderiam se divertir naquela vila, mas o Valgan mudou o jogo. Jeff fica impressionado, porque é difícil acreditar que exista um nobre que curte passar tempo com a galera da classe baixa. Os amigos do Valgan contam: é normal porque é simplesmente o jeito do Valgan, ou talvez porque ele não estava lá durante a batalha, mas tudo fez sentido quando disseram que as flechas de madeira eram feitas do mesmo material que as armas dele. Jess e D ouvem a conversa sobre as armas, então ele anuncia que também vai comprar uma do Valgan. Os outros cavaleiros também ficam com vontade, mas Valgan diz que ele nunca vai cobrar deles. Assim que as finanças da vila estiverem equilibradas, vai fazer armas para todo mundo de graça. Depois, o Arthur explica que poderiam vender os lagartos blindados para mercadores e conseguir umas 20 peças de ouro por cada um. O problema é que a maior parte da carne vai lhe estragar, e o Valgan ainda vai ter que bancar a taxa de transporte. No fim das contas, devem conseguir cerca de uma peça de ouro por lagarto, e ainda restam uns 40 deles. Então eles vão receber um pouco mais de 300 moedas de ouro. Valgan faz as contas e fica impressionado ao perceber que isso dá uns 300 milhões de ienes. Mas aí alguém do grupo lembra: quando uma vila ganha mais de 100 moedas de ouro, é obrigatório pagar 50 de imposto. E não tem como fugir disso, porque vão descobrir na hora se tentarem vender tudo de uma vez. Isso reduziria o lucro para 150 peças de ouro. Mas o pior é que o pai do Valgan vai descobrir como essa vila está prosperando. Se ele souber que esse lugar tem valor, vai exilar o Valgan para alguma área ainda mais remota. Daí surge uma ideia: e se reportassem tudo para o irmão dele, o Mercia? Daria a ele a glória de derrotar os lagartos blindados. E ninguém desconfiaria de nada. Mais tarde, uns mercadores chegam na vila, mas ficam na dúvida se é o lugar certo. Eles já tinham vindo aqui antes, mas a vila não parecia mais aquela cidadezinha afastada que lembravam. Valgan se apresenta como o senhor da vila, e eles logo reconhecem ele como filho do marquês. Como o cara é famoso por ser um prodígio, os comerciantes ficam na curiosidade para saber o que ele tá fazendo por ali. Os mercadores se apresentam como Maria e Rango, e Valgan os recebe na vila. Lá dentro, os caras ficam boquiabertos ao ver o que ele tem para vender. São materiais dos lagartos blindados, e eles mal conseguem acreditar que esse povoado conseguiu derrotar um exército tão grandioso. Até aventureiros experientes temem esses monstros gigantes, então os caras têm dificuldade em aceitar que essa vilazinha tenha conseguido. Eles já tinham enfrentado um monte desses caras. Tão loucos para comprar tudo, mas vão precisar de mais ou menos um mês para transportar a encrenca toda. Valgan concorda, porque esses caras vão ter que recrutar mais mão de obra. O problema é que a carne não vai aguentar esperar tanto tempo, então Valgan oferece um desconto. Em troca, ele pede para darem uma olhada nas armas que estão vendendo. Os caras nem desconfiavam que tinha um ferreiro na vila, e Valgan não conta esse segredo. É isso mesmo. Os caras ficam impressionados com as armas e aceitam o preço que o Valgan pediu. Aí ele vai além e pergunta se eles topam promover o produto também, mas eles hesitam. Dá pra ver que os caras perceberam quanto aquelas armas são fodas e não querem dividir a parada com outros comerciantes. O Valgan saca que é pura ganância e tem uma ideia. Ele comenta que se eles venderem as armas logo pra fora. Aí, quando a galera descobrir de onde vêm as armas, todo mundo vai cair na vila. Vai aparecer um monte de gente atrás delas, e isso pode ser uma baita oportunidade. Por isso que o Valgan tá falando que o cara tem que montar uma loja lá dentro antes de começar a divulgar. Eles vão fazer o trabalho pesado de espalhar a fama das armas, e já vão ter uma lojinha pronta pra receber quem chegar atrás delas. A galera ainda tava na dúvida se o Valgan topava a parada, e ele confirmou na hora.
cara montou a loja ali mesmo e o pessoal ficou ainda mais impressionado. Tinham acabado de falar como imaginavam que a loja deveria ser e o Vaan já fez tudo num piscar de olhos. Nesse momento, a gente vê que as minas chegaram na vila. A Panamera tá com uma pulga atrás da orelha e diz que vai ela mesma descobrir se o Vaan é realmente um prodígio. Dentro da mansão de Vaan, Sparta explica que a vila está crescendo num ritmo impressionante. Ele acredita que mais gente vai chegar, então precisam construir uma cidade capaz de abrigar uns 10.000 habitantes. Conforme o território se desenvolve, vão precisar de muita mão de obra para proteger a vila e administrar as instalações. Além disso, Vaan vai ter que decidir que tipo de cidade-fortaleza eles querem construir. Fortalezas quadradas são o design mais comum, mas Vaan tem outras ideias. Ele prefere um formato de estrela, porque os atacantes terão que perder tempo conquistando as pontas antes de chegar perto das áreas principais. Se tentarem ignorá-las, vão acabar sendo atacados por 3 ângulos diferentes. É nesse momento que avisam a Vaan um emissário do condado de Ferdinando chegou para vê-lo. Panamera surge como uma cavaleira, enquanto Ard se apresenta como a filha caçula de Confortinato. Ard está ali por ordem do pai para prestar seus respeitos, então espera que possam conviver bem. Vaan, no entanto, percebe que na verdade elas vieram para avaliar o estado do inimigo e, quem sabe, conquistá-lo. Panamera fica impressionada com sua dedução, pois ele acertou em cheio. Vaan ganhou terras entre o condado de Ferdinando e o reino de Helena. Por isso, Ferdinando está de olho nele, com medo de que Vaan possa herdar as ambições duvidosas do pai. Panamera conclui que o fato de Vaan ter sido enviado para tão longe significa que ele não tem aptidão para magia elemental. Ele diz que as preocupações de Ferdinando são infundadas, porque não está planejando nada com o pai. Vaan afirma que foi simplesmente exilado aqui pelo pai, mas Panamera não acredita nem um pouco. Ela aponta que Vaan transformou essa vila remota de 100 habitantes numa fortaleza em questão de dias. Ela suspeita que pelo menos 5.000 homens foram enviados com Vaan para realizar tudo isso, porque o objetivo deles era transformar a vila num posto militar. Vaan deu uma risada na cara dela, e ele mal conseguiu se desculpar. Ela falou tudo aquilo super séria, mas no fim foi um baita mal entendido. Vaan explica que o pai só deixou ele trazer o Kansen e umas malas. Ele ainda conta que a família nem se despediu direito dele, e os artistas ficam horrorizados ao ouvir isso. Panamera comenta que seu cavaleiro mordomo e sua empregada estão aqui, mas eles explicaram que vieram por conta própria. T, inclusive, recebeu ordens para voltar ao reino, mas simplesmente ignorou. Seu pai diz que já se aposentou e só quer curtir a vida numa vila agradável. Tila afirma que Vaan se importa mais com as pessoas do que qualquer um, e é por isso que ela decidiu servi-lo pelo resto da vida. Panamera ainda está cética e se pergunta como a vila conseguiu mudar tão rápido. Vaan decide que é melhor mostrar do que explicar e os leva para fora. Ele anuncia que vai construir uma muralha igual a que protege a vila deles, mas Panamera não acredita. Ela fica impressionada quando Matanha deixa claro que ele é um grande mago elemental, mas avisa que essa muralha não será suficiente. Panamera sabe que, quando essa parede perder a mana, ela vai desmoronar. É aí que o Vaan entra em ação, usando sua magia para transformar a parede de terra num baluarte. Ele então pega alguns blocos e cria um portão bem na frente delas. As garotas ficam boquiabertas, sem acreditar no que veem, tentando imaginar qual seria a aptidão mágica dele. O Vaan explica que tem talento para magia de produção, que não é bem o que a galera imagina. A sociedade considera essa magia a mais infeliz de todas, mas estão redondamente enganados. A Art fica pasmo com aquilo e tem visões do próprio passado. Vaan explica que, no momento em que seu pai descobriu seu talento, o expulsou de casa. Panamera chama o Marquês de idiota porque, com o poder de Vaan, ele poderia ter expandido sua influência pra caramba. Mas ele preferiu exilá-lo, e agora nem faz ideia do potencial que Vaan tem. Panamera finalmente se abre e revela que veio propor um casamento arranjado. Vaan percebe na hora que Ferdinando quer o matrimônio como garantia de paz entre os reinos. Ele então explica que, embora esteja focado em fortalecer e desenvolver a cidade fortaleza, não tem interesse em conflitos. Como não pretende arrumar briga com ninguém, um casamento por conveniência seria completamente desnecessário. Vaan comentou que a Art não ficaria feliz aqui de qualquer jeito, porque o lugar é perigoso demais. Já a Panamera veio com a intenção de impedir o casamento, mas acabou mudando de ideia. Depois de conhecer o Vaan melhor, ela ficaria feliz em vê-lo se casando com a Art. O cara tem uma visão de futuro incrível e um jeito único de unir as pessoas ao redor dele. Ela se pergunta o que a Art realmente sente sobre o casamento e duvida que ela vai encontrar um homem melhor que ele. A Art realmente acha que o Vaan é uma boa pessoa, mas ainda nem pensa em casamento. O próprio Vaan, na idade dele, nunca tinha considerado isso, então resolvem deixar essa conversa para depois. Vaan fica chocado quando a Panamera revela que vão ficar mais um dia, e ela fica encantada em vê-lo agindo como um garoto da sua idade, por uma vez.
Panamera pergunta se Vaan tem um quarto sobrando para eles ficarem, e os dois ficam surpresos quando ele diz que vai improvisar um. Vaan chegou na hora certa, e as garotas ficaram impressionadas com sua presença. Durante o jantar, ele perguntou que tipo de coisa a Art gostava. Ela explicou que adorava coisas fofas, como bonecas e flores, mas Vaan não entendia muito do assunto. Art se ofereceu para mostrar algumas que trouxera consigo e se surpreendeu com o interesse genuíno dele. Naquela noite, Art agradeceu a Vaan pelo dia maravilhoso, sentindo-se incrivelmente acolhida. Ela estava bem nervosa no começo, mas ver que ele era gente boa foi um alívio enorme. Art dá boa noite enquanto ela sai correndo, e Vaan fica feliz por ter causado uma boa primeira impressão. Em casa, refletindo sobre tudo, Vaan percebe que Art provavelmente foi enviada para cá pela mesma razão que ele. Ela também não deve conseguir usar magia elemental, então Vaan entende como deve ter sido difícil para ela admitir que foi expulsa de casa, assim como aconteceu com ele. Vaan topou a ideia e decidiu que ela poderia ficar na vila caso não conseguisse voltar para casa. Naquela noite, Panamera ficou pensando se deveriam ficar mais um tempo. Art achou a ideia ótima, e ela foi para a cama. Pensou em conversar com Vaan no dia seguinte, e foi a primeira vez depois de muito tempo que ela realmente ficou ansiosa para acordar. Na manhã seguinte, os outros acordaram Vaan com urgência. Algo estranho está rolando no lago que Vaan criou, e Dean Sparta já está lá investigando. Quando Vaan finalmente chega, encontra todo mundo se perguntando sobre a garota misteriosa na água. Ela é da raça Ukalu, o que significa que é meio humana, meio peixe. Esses seres normalmente vivem nos rios no fundo da floresta, mas, por algum motivo, vários deles apareceram no lago artificial do Vaan. Eles são uma espécie rara que você quase nunca encontra, então Vaan resolve perguntar à garota o que ela está fazendo ali. Ele tenta saber o nome dela, mas ela não responde de jeito nenhum. Será que ela não está entendendo? Pensa Vaan, e então resolve oferecer comida. Para surpresa de todos, a estratégia funciona, a garota se aproxima. Ela sai da água e pergunta, tímida, se pode mesmo comer aquilo, ao que Vaan confirma com sim. Ela fica impressionada com a carne, então Vaan explica que é carne de lagarto blindado. A garota peixe pergunta quem derrotou os lagartos, e todos respondem que foi Vaan. Ele tenta dividir os créditos com o grupo, mas eles insistem que o mérito foi todo dele. A garota vai embora na hora, e Vaan fica na dúvida se ela vai voltar no dia seguinte, já que prometeu dar mais carne caso ela aparecesse. Sparta explica que sua espécie raramente é avistada, então ele duvida que ela volte. Está muito enganado, porém, porque no dia seguinte aparecem vários outros deles. A garota está entre eles, e Vaan começa a se perguntar se fez algo de errado. Se os Apollo veem os lagartos blindados como deuses, podem ficar chateados com o que aconteceu. Um dos pescadores exige falar com Vaan, e ele não pode deixar de notar como esse cara parece muito mais assustador que os outros. Vaan fica aliviado quando o cara simplesmente agradece por ele ter sido gentil com a filha. Ele percebe que o sujeito está falando da garota que alimentou e fica feliz por não ser algo pior. O homem pergunta se foi Vaan mesmo quem derrotou os lagartos blindados, e ele responde que todo mundo tá dando crédito pra ele. A galera fica pasma, sem acreditar que alguém tão novo também pode ser tão poderoso. Eles ficam se perguntando se ele seria algum tipo de mago lendário, mas Vaan tenta explicar que não foi ele quem fez aquilo. O cara corta ele no meio da frase e já dá permissão para Vaan se casar com a filha dele. Vaan não acredita no que tá ouvindo, então o homem pergunta se tem algum problema. Ele se apresenta como Lada Vesta e explica que a filha é sua única herdeira. Vaan rebate dizendo que ela é nova demais até para pensar em casamento. E aí pergunta por que Lada Vesta está fazendo isso. Lada Vesta começa explicando que seu povo sempre evitou criar laços com humanos. Mas, nos últimos anos, uns lagartos blindados dominaram os rios e muitos do povo dele acabaram morrendo. Por isso, ele tá procurando alguém forte para se casar com a filha dele, a Lada. Vaan resume a situação dizendo que o cara tá oferecendo a própria filha como noiva para formar uma aliança com humanos poderosos. Vaan responde que a parte do casamento não será necessária. Lada Vesta teme que ele esteja recusando a aliança, mas Vaan garante que protegerá a tribo deles de qualquer jeito. Lada Vesta fica agradecida pela generosidade dele, pois isso significa que poderão ficar ali. Mas, como sempre, Vaan ainda não tinha terminado e anuncia que é hora de começar a construir. Lada Vesta não faz ideia do que ele está falando e fica de queixo caído quando Vaan cria uns prédios do nada. Ele explica que são áreas de descanso pra galera usar quando quiser. Vaan fica felizão vendo todo mundo curtindo o espaço, mas aí um soluço do nada lembra ele que tem mais bucha pra resolver. Hora de encarar a parada do esgoto e Lada Vesta já fica se perguntando o que diabos vai ser dessa vez. A gente precisa fazer isso várias vezes por dia, então qualquer ajuda é bem-vinda. Valeu mesmo pela força, In. Então a Lada Vesta vira pro Vaan e manda ele relaxar, que
De agora em diante o trabalho é com eles. O Van estranha e pergunta se pode ser assim mesmo, e ela explica que é o jeito deles agradecerem por deixarem a turma morar ali. Na hora que a conversa rola, chega uma penameira ardente e fica boquiaberta ao avistar o raro Kalu. Aí a Lada Vesta solta aquela clássica, chamando o Van de genro de novo, malandra não perde uma chance. O Art ouve e quase tem um troço, horrorizado com a ideia. Van tenta explicar que não é casado, mas Lada corta a conversa. Ela anuncia que é a esposa dele e se despede do marido com um sorriso malicioso. Mais tarde, Van leva Arda para um passeio de barco, achando que seria bom os dois pegarem um ar fresco. Ele quer esclarecer a confusão com Lada, mas Arda já descobriu a verdade. Ela entende que foi só um mal-entendido e até pede desculpas pela reação exagerada. Arda destaca como Van é impressionante por ter construído aquele lago e desenvolvido a vila toda. De repente, Lada e um grupo de outros Kalu aparecem. Eles balançam o barco com tanta força que Van quase cai em cima do Ard. Lada fica furiosa com o marido, mas Van lembra ela que eles nem são casados. Mais tarde, ela fica chateada ao ver Van flertando com outra mulher. Mesmo já estando com ela, Van tenta esclarecer a situação, mas Lada Vesta tem uma ideia melhor. Ele propõe que a única solução é uma competição. Se Van vencer os Kalu, seu casamento com Lada será oficialmente reconhecido. Van fica horrorizado com a proposta, mas entra na conversa e aceita o desafio em seu lugar, garantindo que trará a vitória para Van. Tem coisas que é melhor acabar logo mesmo. Lada Vesta anuncia que será uma competição de 3 rodadas e deixa Van escolher a modalidade da primeira. O cara surpreende todo mundo escolhendo o vôlei, ninguém ali tinha ouvido falar desse esporte. Van então explica as regras básicas. Chile e Panamera se oferecem para encarar essa rodada, e vão enfrentar Lada Vesta no Lada. O Lada Vesta já mostra seu poder logo de cara, marcando o primeiro, e o Van fica com o pé atrás, achando que o cara pode ser bom mesmo no vôlei. E não deu outro, o Kalu começou a arrasar o time do Van. A Ti ficou se sentindo um lixo por decepcionar o Van, mas a Panamera deu um toque para ela não desistir nunca. Foi então que a parceria delas deu um clique e finalmente conseguiram marcar seu primeiro. A partida de verdade começa agora e o jogo rapidamente ganha intensidade. Eles conseguem se recuperar e empatam o placar. Este é o de virada, o próximo decide tudo. Lada prepara o pai para um ataque impecável e Ti dá o seu máximo para pará-lo. Mais uma vez, Ti fica frustrada por não ter conseguido, mas Panamera lembra de nunca perder o foco. Futuro. Van não está nada inspirado e fica se perguntando se não caiu num anime de esportes. Lada Vesta anuncia que vai escolher o próximo evento e, claro, ela vai de natação. Van fica horrorizado com a escolha final. Se perderem mais uma prova, ele vai ter que casar com a Lada. E os Kalu são nadadores naturais, então a situação não parece nada boa. Jess então manda o Van relaxar e deixa que ele resolve. Franzen também é voluntário e promete dar o melhor de si. Como a corrida é um revezamento de duplas, ele e Lada partiram juntos. Claro que a sereia assumiu uma liderança impressionante logo de cara, mas Kansen não é do tipo que desiste fácil. Na base da teimosia, ele conseguiu alcançar a sereia, aí a Lada Vesta gritou para a filha levar a coisa a sério. Sem hesitar, Lada mergulhou e recuperou a frente outra vez. Ela bate na marca e passa para sua companheira. Franzen chega também, e é a vez de Diz entrar na água. Ele usa o estilo borboleta e os outros explicam que essa técnica permite usar os músculos no máximo. Diz nada que nenhum doido, e Lada Vesta fica só na dúvida de como ele consegue fazer aquilo. No final, Diz vence a corrida e Lada Vesta não consegue acreditar que seu povo de peixes perdeu. Esta é apenas um evento final, então Lada Vesta deixa Van escolher a atividade. Ele então cria um aparelho que ninguém nunca viu e pede para fazerem um pouco de gelo. Van usa a máquina para raspar o gelo e adiciona xarope para dar sabor. Como era de se esperar, os outros ficam sem entender nada até que Van anuncia que o evento final será uma competição de rapidez para fazer raspadinhas. Ainda não há texto para revisar. Por favor, envie o conteúdo que você gostaria que eu corrija e melhore. Ele percebe que a arte não está desistindo, então vai andar o seu máximo. A competição esquenta quando todos entram no ritmo, e a plateia vibra junto. A disputa foi acirrada até o último segundo, mas no final a equipe de Van sai vitoriosa. Ele fica aliviado por finalmente poder deixar para trás toda aquela conversa de casamento, mas Lada Vesta o chama de genro mais uma vez. A competição simplesmente provou para ele que Van era realmente digno da filha. Van ficou se perguntando qual era o objetivo daquela disputa toda, mas Lada Vesta não respondeu. A barriga de Van estava doendo pra caramba por causa de todo aquele sorvete, então os outros elogiaram ele e a Art pelo trabalho incrível. Art percebeu que Van estava sempre cercado de rostos sorridentes e se perguntou se um dia conseguiria algo assim para si mesma. Desde o dia em que nasceu, o pai sempre esteve ocupado e ela acabava sozinha. A mãe a entregou para Nani e não demonstrou o menor interesse pela filha, tudo porque a rotulavam como um fracasso. Ela não se destacava em nada, exceto na magia com marionetes.
Usando suas bonecas como fantoches, Art descobriu que podia movê-las com mais liberdade do que o próprio corpo. A menina pensou que poderia usar isso para fazer sua mãe sorrir, mas a mãe acabou de puni-la por lembrá-la de como era inútil. Foi quando Art descobriu pela primeira vez que a magia de marionetes era considerada maligna e odiada pela nobreza. Depois daquele dia, ninguém mais falou com ela e ela virou aquela pessoa que sempre é ignorada. Quando fez 10 anos, foi enviada para se casar com Vaan. Art se sentia péssima, mas então descobriu que Vaan era igual a ela. Ele só conseguia usar magia de produção. Alguns até acharam uma pena. Vaan continuava transbordando confiança e usando bem seus talentos. Agora, Art fica pensando no que teria acontecido se ela não tivesse abandonado a prática de magia. Ela quer ser tão confiante quanto Vaan, então decidiu dar um gás nos treinos. Mais tarde, Vaan revela seus planos para todos, quer construir mais muralhas ao redor da vila e pede que todos caprichem no trabalho. Nesse instante, a Art chega comentando como o dia está lindo. O Vaan percebe que ela parece mais animada que o normal e fica matutando o motivo. Ela tem vontade de ver as coisas pela perspectiva dele e se pergunta se não seria legal observá-lo trabalhando. Vaan curte a ideia e topa na hora. Mas nem todo mundo tá se dando bem hoje, afinal, tem aventureiros correndo para salvar a própria pele por aí. Pouco tempo depois, Art se impressiona ao ver que a muralha da nave estelar ao redor da vila está pronta. As paredes parecem super resistentes, e todo mundo agradece ao Vaan, já que a ajuda dele foi essencial para terminarem tudo em apenas 2 semanas. Mas o trabalho do Vaan não para por aí, ele avisa que ainda precisa construir mais casas, porque cada vez mais gente, como mercadores e aventureiros, está chegando para morar na vila. A Panameira fica com uma inveja danada, afinal, ela sempre sonhou em ter suas próprias terras. Ela planeja enfrentar o Art na próxima batalha, na esperança de conquistar glória suficiente para pedir seu próprio pedaço de terra. Panameira nota que as bestas dessa vez parecem diferentes das anteriores. Vaan confirma que são versões aprimoradas das que ele criou antes. Essa nova versão tem parte superior e inferior que disparam separadamente, permitindo lançar 2 flechas ao mesmo tempo. Vaan monta acampamento e testa a novidade. Todos ficam impressionados com a potência da besta ao disparar a flecha. Panameira não acredita que a vila agora tenha armas tão poderosas, e Vaan a surpreende ao revelar que eles têm 100 delas. Panameira diz que pagaria qualquer preço por uma, mas Vaan explica que não estão à venda. Determinada a conseguir uma delas, Panameira propõe ficar devendo um favor em troca. Vaan demonstra muito mais interesse nessa oferta. Então ele topa dar um pra ela, mas avisa que vai cobrar o favor depois. A Panameira diz que vai fabricar os próprios dardos de ferro para atirar das bestas, mas o Canson acha que ela devia levar pelo menos uns que o Vaan fez. A Panameira pergunta qual a diferença, e o Canson explica que tudo que o Vaan fabrica tem um toque especial. Ele mostra a espada que o Vaan fez para ele, e ela fica de queixo caído. Ela nunca tinha visto uma espada daquele formato, e dava para perceber que faria um estrago fácil em qualquer inimigo. Canson pergunta se ela tem uma espada sobrando, que não se importaria de quebrar, então ela traz uma. Panameira avisa que ainda é uma lâmina bem resistente e que ficaria impressionada se Canson conseguisse até mesmo lascá-la. Canson desfere um golpe contra a espada, mas Panameira fica confusa. Ela mal sentiu o impacto. Ela fica se perguntando se o Canson vacilou. É claro que ela fica chocada quando a espada dela parte no meio. Aí o Canson solta que o mérito é todo da espada do Vaan, e a Panameira fica doida para saber de que material aquela lâmina é feita. O Vaan explica que é só ferro comum e que ele fez os dardos das bestas do mesmo jeito que forjou a espada. Ele ainda manda que eles são capazes até de furar lagartos blindados, e a Panameira não acredita. Isso faz dela uma das suas barras de ferro, então Vaan concorda em entregá-las. Nesse instante, aventureiros chegam desesperados à vila, gritando para todo mundo correr. Eles estão sendo perseguidos por um dragão aterrorizante e a coisa é monstruosa. Arthur diz que vão continuar chamando a atenção da fera para que os outros possam levar todo mundo de volta à vila em segurança. Vaan não curte a ideia deles se sacrificarem e fica pensando se não deveriam enfrentar o dragão de uma vez. Isso só colocaria os aldeões em perigo, então Vaan fica quebrando a cabeça para decidir o que fazer. Por sorte, Panameira se oferece para dar uma mão. Ela orienta os aventureiros a continuarem correndo na direção deles, para que possam acertar o dragão com as bestas. Panameira explica que se trata de um dragão da floresta, uma espécie de classe média que não tem aquela arma de sopro tradicional. Eles vão enfrentá-lo. Ela ordena que todos os moradores se protejam atrás das muralhas, e o Valgyn se desculpa com a Art por tê-la exposto a tanto perigo. Dragões da floresta são absurdamente poderosos, mas o Valgyn garante que eles têm bestas aprimoradas para revidar. Além disso, vão contar com a ajuda da Panama. Ele diz que talvez não consigam matar o dragão, mas com certeza não vão sair derrotados.
Valgn ordena que Tio leve o Art de volta à vila e chame os homens do Deon, mas com discrição. Ele sabe como inimigos espertinhos podem ser um pesadelo. Se aquela coisa chegar perto da vila, a situação vai ficar feia, então manda o resto do pessoal se preparar com as bestas. A prioridade é derrubar o dragão do ar, então ele grita para mirarem nas asas. Nesse momento, um dos aventureiros tomba no chão e Valgn manda os outros seguirem em frente e deixarem o coitado para trás. Mas ele se recusa e tenta atrair o dragão para perto. A estratégia não funciona, então Zara não tem outra escolha senão arremessar a espada contra a criatura. Com o dragão agora em seu encalço, ele grita para que todos esqueçam dele e corram para a vila. Zara espera que ignorem seu pedido, como fizeram com o outro cara, e fica chocado quando discordam. Porém, argumenta que Zara é o mais rápido deles e tem certeza de que ele vai se virar bem. O Panamá ordena que os guardas iniciem o primeiro ataque, mas a investida é inútil. Eles não conseguem acertar o dragão em seu movimento rápido, então Valgn tenta pensar numa solução. O Panamá afirma que é a mais qualificada para enfrentar a criatura e decide resolver a situação sozinha. Valgn duvida no início, mas faz sentido afinal, ela conquistou a confiança do imperador ainda muito jovem, o que só reforça que deve ser uma maga elemental de primeira classe. Ela deixa isso bem claro ao lançar seu poderoso feitiço de lança de fogo. O ataque é tão potente que derruba um dragão do céu e causa uma explosão colossal. Todos ficam pasmos com seu poder imenso, mas o dragão ainda não está derrotado. Valgn percebe que ficou arrogante depois de derrotar os lagartos. Este dragão o colocou no seu lugar, ele está em um nível totalmente diferente. Para que todos disparem suas flechas, mas o dragão continua se aproximando. Eles conseguiram danificar as asas dele, então ele não pode voar com facilidade. O dragão, no entanto, é incrivelmente esperto e já prevê o próximo ataque deles. Valgn fica aliviado ao ver que todos conseguiram entrar nas muralhas externas, mas sabe que a situação vai ficar feia se não chegarem à vila a tempo. Ele também adoraria recuar, mas o tempo está contra eles. Nesse instante, Panamá avisa que vai dar a ele o tempo que precisar. O ataque deles é feroz, e Valgn percebe que aquilo é o verdadeiro auge da magia do fogo. Se não fosse um dragão o alvo, o poder dela seria arrasador. Panamá diz que vai voltar na frente para que possam preparar mais defesas. Os outros correm em direção à vila e fica claro que o dragão está sendo contido pelas chamas de Panamá. Valgn começa a recuar, mas o dragão está assustador pra caramba. O bicho já devia estar todo ferido, mas não dá nenhum sinal de que vai desistir. Aí o Santa Sparta sobrevive e começa a andar de boa em direção ao dragão. Valgn tenta convencê-lo a recuar na base do desespero, mas o cara fala que não vai fugir sem o seu Sparta. Só que o Sparta não aceita e pede pro Valgn deixar ele ganhar um tempinho só dessa vez. Enfrentando o dragão, ele ergue uma muralha colossal entre eles. A estrutura desaba sobre a fera e Sparta comenta que isso deve ganhar um tempo. Valgn fica impressionado, mas acha que o colega está sendo relaxado demais. Quando Valgn insiste para corrermos, Sparta rebate dizendo que correr faz mal para os ossos. Tanson garante a Valgn que vai protegê-lo enquanto ele corre de volta à aldeia. Valgn parte em disparada, mas o povoado ainda está bem distante. Os aventureiros estão se virando nos 30, então Valgn percebe que precisa ganhar mais tempo para o grupo. Ele lembra do favor que a Panameira lhe devia e grita para ela imobilizar o dragão na primeira chance que tiver. Se ela conseguir segurar o dragão com a magia, o resto da galera pode soltar uma saravada de flechas para dar o golpe final. Eles precisam de um tempinho para preparar as bestas, mas os dragões já estão recuando. Que sorte a turma do Dylan ter chegado na hora certa e já partiram para cima do bicho. O Valgn até comentou que são só 3 contra eles, mas o pessoal tá confiante que vai dar tudo certo, com as armas que o Valgn fez para eles. Estão na certeza de que a vitória é garantida. Os guerreiros de Diana enfrentaram o dragão, mas a criatura era poderosa demais. A situação ficou feia quando o bicho se preparou para acabar com eles, mas aí o Valgn apareceu para salvar a galera com seu muro protetor. Ele deu o aviso agora é a hora, e mandou os cavaleiros se protegerem. Virando para Panameira, ele gritou à sua vez, moça. Ela se preparou e soltou um ataque abençoado tão forte que deixou o dragão completamente imobilizado. Que golpe foi aquele? Valgn ordena que todos disparem suas flechas e uma chuva de projéteis cai sobre o dragão. A galera fica na expectativa, torcendo para a batalha ter acabado de uma vez, porque, com essas coisas nunca se sabe. Diano se aproxima, mas o bicho ainda está vivo de algum jeito. O dragão tenta atacá-lo, mas a Illude dá o golpe final. Eles finalmente vencem a batalha, e Valgn manda todo mundo soltar o grito de vitória. O pessoal começa a comemorar, e as garotas chegam correndo para ver se o Valgn está bem. Panameira elogiou Valgn por suas ordens incríveis e parabenizou o grupo pela vitória sobre o dragão. Vilas comuns teriam sido varridas do mapa, mas Valgn e seus heróis não são nada comuns. Esse cara aqui é um mago sensacional, que conseguiu cortar a cabeça do dragão com um único golpe. Ela disse que Valgn e seu grupo são muito especiais, e Valgn afirmou com orgulho que tem sorte de tê-los como amigos.
Panamera não acredita que as flechas de Valvin tenham conseguido perfurar as escamas do dragão, mas Valvin ainda acha que precisa melhorá-las muito mais. Levou tempo demais para derrotar a criatura, então ele quer que as bestas sejam capazes de disparar Thunderbolts em rápida sucessão. Panamera sugere que é hora de fazer uma cerimônia de caça ao dragão, mas Valvin nem sabe do que se trata. Ela explica que é uma celebração, onde a pessoa que mais se destacou na batalha será homenageada. Panamera concede a D o título de Matador de Dragões, declarando que a partir daquele momento ele seria conhecido por essa honraria. Em seguida, Valvin reúne toda a vila para celebrar os feitos dos maiores heróis da batalha. Panamera explica que, em qualquer outro lugar, a maioria das vilas teria sido simplesmente varrida do mapa. Até mesmo cidades fortificadas teriam sucumbido. Mas aquela pequena comunidade não apenas sobreviveu e escapou sem uma única baixa. Ela começa a listar os maiores contribuintes, destacando um deles, cuja magia elemental foi essencial para imobilizar o dragão. Em seguida, cita D, responsável pelo golpe final decisivo. Por último, reconhece Valvin, e aí a galera enlouquece de vez. Foi a sagacidade, as decisões certeiras e o uso inteligente da magia dele que deixaram a vila muito mais segura. Valvin também liderou a carga nessa batalha, então todo mundo respeita ele. Panamera reflete sobre quanta gente conheceu na sua jornada, mas não consegue pensar em ninguém parecido com o Valvin. Ela veio de uma linhagem de cavaleiros da capital real, mas chamou a atenção quando descobriram seu talento para magia. Rapidamente a entregaram para o reino que ofereceu a melhor recompensa por ela e aí começou seu treinamento brutal. O treinamento dela foi tão pesado que quase a fez desistir de tudo, mas ela nunca jogou a toalha. A garota chegou a abrir mão dos feriados para estudar e conquistar seu sonho de se tornar comandante de esquadrão. No fim das contas, ela alcançou o objetivo com apenas 16 anos. Depois disso, participou de várias batalhas e acumulou glória suficiente para ser nomeada nobre. O imperador ficou tão impressionado com seu desempenho que, após 6 anos, concedeu a ela o título de condessa. Num belo dia, o conde Denato revelou seu plano de casar Arte com um senhor de terras distantes. Ele apresentou a filha ao pretendente, e foi assim que Panamera conheceu Arte. A moça estava muito nervosa com a ideia do casamento, então Panamera a tranquilizou, prometendo que dariam fora no cara se ele não fosse boa gente. Mesmo assim, Arte se sentia péssima, pois via que estavam forçando ela a deixar o castelo. Ela se sentia meio rejeitada, mas a Panamera dava um certo conforto. Comentou que todos os nossos irmãos já estavam casados, então ela era a única que tinha sobrado. A Panamera ficou bem ansiosa quando saiu de casa e ela se identificou com a Arte. Agora percebe que toda aquela preocupação foi à toa. Depois de conhecer o Valvin, até os mais tímidos ficaram com mais confiança. Tudo graças ao Valvin. O Panamera diz que conhecer alguém como ele é como um sopro de ar fresco. Ele já tomou sua decisão e propõe uma aliança com Valvin. Percebendo que Valvin não recebeu ajuda do pai, garante que, se ele aceitar a proposta, terá todo o apoio necessário. Ela vai ajudar a proteger a vila, e Valvin não precisa se preocupar com os ataques noturnos de Denato. Valvin fica surpreso no começo, mas a proposta é excelente. Ele vai transformar inimigos em aliados e ainda dar uma turbinada no caixa. Panamera ressalta que Valvin já deu um gás na vila em tão pouco tempo, então ele devia mirar ainda mais alto. Se fechar uma aliança com ela, os nobres do reino vão logo descobrir que Valvin é amigo de fé dela. Valvin reflete que, já que foi completamente cortado pelo pai, essa é uma oportunidade daquelas. Uma oportunidade que ele pode nunca ter de novo. Valvin não quer desperdiçar isso e acaba aceitando a oferta da Panamera. Valeu por acompanhar o resumo. E não esquece de curtir o vídeo.